Olá! Sabia que existe todo um universo de tecnologia invisível funcionando ao nosso redor agora mesmo? Hoje a gente vai mergulhar fundo para desvendar um quebra-cabeça que faz tudo isso acontecer. E a pergunta central é essa aqui. Como é que milhares de dispositivos pequenininhos espalhados por aí, tipo em florestas ou até em zonas de desastre, conseguem sobreviver por anos com uma única e minúscula bateria? Parece impossível, né? Mas é uma verdadeira façanha da engenharia e nós vamos descobrir como ela funciona. Ok, para a gente entender o mistério da bateria, primeiro a gente precisa saber do que estamos falando. Então vamos começar pelo básico. O que são exatamente essas redes de sensores sem fio? E olha, isso aqui não é coisa de filme de ficção científica, não. Essas redes já estão por aí, em todo lugar, realizando missões que são, assim, super críticas. Elas ajudam a achar sobreviventes em escombros, monitoram ambientes perigosos e até garantem que cada gotinha de água seja usada da melhor forma na agricultura. O impacto é real e é gigantesco. E aqui está o pulo do gato. Não é sobre um único sensor superpotente. É sobre um verdadeiro exército de pequenos nós trabalhando juntos. Sozinhos, eles são até simples, mas em conjunto, eles formam um sistema absurdamente inteligente e poderoso que consegue sentir o mundo ao redor. E agora a gente chega no coração do problema. Cada um desses nós tem uma bateria que, na maioria das vezes, nunca, mas nunca mesmo, vai ser trocada. Então, cada pingo de energia precisa ser usado com uma eficiência, assim, absurda. Agora, o mais interessante aqui é esse contraste. Uma rede de sensores sem fio é basicamente o oposto de uma rede Wi-Fi. Para ela, não importa quem mandou a informação, mas sim qual foi a informação enviada. Essa mudança de foco de pensar no usuário para pensar no dado é o grande segredo para economizar energia. E isso não podia ser mais claro, né? Como os próprios pesquisadores colocam, a energia não é só um detalhe a ser otimizado. Não, ela é a base de todo o projeto. Se a energia acaba, a rede inteira simplesmente morre. Fim de jogo. E essa limitação de energia acaba criando um efeito dominó de desafios. Pensa só, como gerenciar milhares de nós ao mesmo tempo? E o que acontece quando alguns deles, inevitavelmente, param de funcionar? Ou como lidar com o fato de que vários sensores podem estar enviando a mesmíssima informação, gastando bateria à toa? Bom, para superar esses obstáculos, os engenheiros criaram umas estratégias de comunicação que são simplesmente geniais. Dá para pensar nelas como se fossem manuais de sobrevivência para a rede. Vamos dar uma olhada nas três principais. A primeira estratégia é a mais, digamos, democrática. Numa rede plana, não existe chefe. Cada nó tem o mesmo papel e precisa colaborar com os vizinhos para conseguir levar os dados até o destino. É puro trabalho em equipe, um por todos e todos por um. A segunda estratégia já parece mais uma empresa bem organizada. Sabe, alguns nós são promovidos a cabeças de cluster, ou seja, viram gerentes. Eles coletam os dados dos nossos trabalhadores ao redor, dão uma limpada nessa informação para tirar o que é repetido e só aí enviam um único pacote de dados, bem mais compacto. Isso economiza a energia de todo o resto da equipe. Já a terceira estratégia é a mais espertinha geograficamente. Em vez de sair gritando a informação para todo lado, um nó sabe onde está e envia os dados só na direção do destino. É como usar um GPS para achar o caminho mais curto e eficiente, sem pegar trânsito desnecessário na rede. Certo. A gente já viu as estratégias na teoria. Agora vamos ver como elas realmente rodam no mundo real, dentro de protocolos que foram criados para isso. Um exemplo clássico da abordagem plana é um protocolo chamado difusão direcionada. O nome já entrega um pouco, né? A ideia não é mandar dados para um endereço específico, mas sim espalhar uma pergunta e deixar que os dados certos fluam de volta. E essa citação aqui resume a filosofia perfeitamente. A rede não pergunta, ei, nó número 52, qual a sua temperatura? Não, ela pergunta, alguém aí na rede detectou uma temperatura acima de 60 graus? É uma mudança de mentalidade, assim, fundamental. O processo é brilhante, olha só. A estação base manda um interesse, uma pergunta. Conforme essa pergunta se espalha pela rede, os nós vão criando tipo uma trilha de migalhas de pão de volta para a estação. E aí só os sensores que têm a resposta relevante usam essa trilha para mandar os dados. Nenhum pingo de energia gasto por nós que não tem nada a dizer sobre o assunto. Agora, pulando para a estratégia hierárquica, o exemplo mais famoso é o Leech. A ideia dele é eleger líderes temporários para fazerem um trabalho mais pesado. O Leech funciona em rodadas. Primeiro, na fase de configuração,
Alguns nós se voluntariam para serem os chefes do pedaço, os cabeças de cluster. Depois, na fase de estádio estacionário, eles coletam e juntam os dados. Mas o grande truque é que, a cada nova rodada, outros nós assumem a liderança. Assim, o gasto de energia fica bem distribuído por toda a rede. Ninguém fica sobrecarregado. Essa tabela dá uma visão bem clara das vantagens e desvantagens. Repara como o Lich se destaca na vida útil da rede. Isso é por causa daquela rotação inteligente de líderes. Já a difusão direcionada, mesmo sem ter a mesma longevidade, é a única que otimiza de verdade a rota dos dados. Cada um tem seus pontos fortes, dependendo da aplicação. E aqui está o resumo daquela escolha fundamental: plana ou hierárquica. As redes planas são mais simples, mais rápidas de configurar, só que o gasto de energia pode ser meio caótico, desigual. Já as redes hierárquicas dão um trabalhinho inicial para formar os grupos, os clusters, mas a recompensa vem num consumo de energia muito mais controlado e uniforme. E isso, no final das contas, quase sempre significa uma vida útil bem maior. Mas essa área não para de evoluir, claro. Resolver o problema da energia foi só o primeiro grande passo. Agora, novos desafios, bem mais complexos, estão aparecendo no horizonte. E cada um desses pontos aqui é um problemão. Segurança, por exemplo, é um pesadelo. Como proteger os dados se os próprios nós do meio do caminho precisam ler esses dados para poder agregar? E mobilidade? Quebra todo o esquema de rotas que foram planejadas. E como garantir qualidade para um vídeo numa rede que foi pensada para mandar uma leitura de temperatura de vez em quando? Mas a visão de futuro, apesar de tudo, é muito inspiradora. Não se trata só de observar o mundo passivamente. A ideia é criar redes que possam interagir de forma ativa com o mundo físico, baseadas numa compreensão super detalhada e em tempo real do que está acontecendo. E isso nos leva à pergunta final. Nós desvendamos o segredo da bateria, mas conforme essas redes invisíveis ficam mais poderosas e mais presentes no nosso dia a dia, o próximo grande desafio é garantir que elas sejam não apenas inteligentes, mas também seguras e sustentáveis. A conversa está só começando. Obrigado por acompanhar esta análise.